Olá, agora veremos sobre o investimento mais popular que a gente tem, que é a nossa famosa caderneta de poupança. Não confundam caderneta de poupança com formação de poupança, né? A caderneta de poupança é um tipo de investimento, né? Ou seja, um tipo é um produto onde eu posso guardar um dinheiro com o objetivo da formação de poupança. Ou seja, a formação de poupança é guardar dinheiro. Caderneta de poupança é uma alternativa de investimento. Então, olha só, a caderneta de poupança, como eu falei, é muito antiga, ela foi criada em 1964, né? Ela tem uma remuneração onde é definida pelo Banco Central, a gente vai ver o tipo de remuneração. Ela é um dos investimentos também mais conservadores que nós temos. Também tem fundo garantidor de crédito, também tem o FGC, né, que é o FGC lá dos 250 mil. A gente tem isenção do imposto de renda para pessoa física, que também é interessante, porém para pessoa jurídica ela é tributada, né? Então a gente vai ver algumas características dela. E a caderneta de poupança qualquer banco tem, né? Limite, ou seja, quando a gente vai aplicar quanto? Cada instituição tem sua política, né? Tem instituição que tem a partir de R$100, tem instituição que tem a partir de R$10, mas também tem instituições a partir de R$1.000. Isso aí, cada instituição tem a sua política. Quando a gente fala de liquidez, ele é muito fácil. Lá na hora eu vou e resgato. Também tem CDB, né? Que na hora eu vou e resgato. A liquidez é imediata, né? Então eu posso sacar a qualquer tempo, tá? Prazo, não tem prazo, né? Agora, se eu aplico hoje e tiro em 2, 3 dias, eu não tenho nada de rentabilidade. Por quê? Porque na caderneta de poupança, a rentabilidade ela é feita na data de aniversário dessa caderneta. Ou seja, se eu aplico hoje, um exemplo, dia 1º de fevereiro, e só posso retirar com rentabilidade a partir do primeiro dia útil após a data de aniversário, tá? Ou seja, se eu tiro na data do aniversário, eu não tenho a rentabilidade da caderneta de poupança. Eu tenho que tirar um dia após, né? Esse é o lado menos favorável, vamos dizer assim, da caderneta de poupança. Eu fiquei 25 dias, tive que resgatar, sua rentabilidade será zero, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Mas como é que é a rentabilidade da poupança? Olha só, até maio de 2012, a rentabilidade, quem aportou em caderneta de poupança até maio de 2012 é o seguinte, 0,5% ao mês mais TR, ponto, não se fala mais nisso. Então, os recursos aportados até maio de 2012, 0,5% ao mês mais TR, tá? Agora, a partir de maio de 2012, né? Ou seja, quem aportou recursos na caderneta de poupança a partir de maio de 2012 tem uma rentabilidade diferente. Por que isso? Porque chegou um ponto em que o governo federal viu o seguinte, que a taxa de juros caiu de uma tal forma, se lembra quando a Dilma, né, no governo Dilma, diminuiu a taxa de juros para 7,5%, né? Então, o governo percebeu que, devido à tributação, né, o título público federal, com essa taxa de juros, ia ficar menos atrativo que a caderneta de poupança. E aí, o que ia ocorrer? Ia ter uma corrida, né, ou seja, ia ter o resgate dos títulos públicos para a caderneta de poupança. Dessa forma, como é que o governo vai pagar ou vai investir se as pessoas estão desinvestindo, estariam, né, desinvestindo no governo para investir em caderneta de poupança? Porque a caderneta de poupança, o foco dela é financiar o SFH, né, o Sistema Financeiro de Habitação. É para isso que ela serve, financiar, fomentar o sistema financeiro de habitação. Um banco pode pegar o recurso da caderneta de poupança e fazer um empréstimo pessoal? Não, é para o SFH, tá? Então,
Então, qual foi a mudança na rentabilidade para quem aportou a partir de maio de 2012? Se a taxa de juros estiver de 8,5% ao ano para baixo, né? Ou seja, estiver menor ou igual a 8,5% ao ano para baixo, a remuneração da poupança será 70% da Selic mais TR, ok? Agora, se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, a remuneração será 0,5% ao mês mais TR, tá? E a isenção do imposto de renda continua normalmente, né? Então, o que a gente tem aí? Uma variação dessa rentabilidade. Então, por exemplo, se alguém for lá hoje com uma taxa de juros de 7% ao ano, qual vai ser a remuneração da poupança, da caderneta de poupança? 70% da Selic mais TR, tá? Quais são os riscos que tem nisso? Então, o risco é esse. O primeiro risco é esse, a taxa de juros, né? Se tiver de 8,5% ao ano para baixo é uma rentabilidade, se tiver a partir de 8,5% para cima é outra rentabilidade. Então, a taxa de juros varia, interfere na rentabilidade da caderneta de poupança. Risco de crédito, ou seja, a instituição quebrou, você recebe até 250 mil, porque ela tem FGC, né? Então, o FGC pode proteger o investidor por CPF e por instituição financeira até 270 mil. Tem alguns outros riscos que eu acho assim, operacional ou até um risco legal, porém eu acho que o risco operacional e legal são riscos baixos de acontecer, tá? Por quê? É um tipo de investimento tão popular, em que todos conhecem, que qualquer mudança já gera uma desconfiança, né? Então, ela é um instrumento mais tradicional que se tem hoje para um investimento, né? Então, ela é super regulada pelo Banco Central, fiscalizada pelo Banco Central, qualquer pessoa tem acesso, né? Independente da classe social, então qualquer pessoa tem acesso a isso, né? Agora, tem que tomar cuidado que algumas pessoas jurídicas andam investindo em caderneta de poupança porque acham que a caderneta de poupança também é isento para pessoa jurídica. Não. Qual é a diferença de um de outro? Pessoa física, rentabilidade mensal, isento de imposto de renda. Pessoa jurídica, rentabilidade trimestral, ou seja, aquele mensal, data de aniversário, que é mensal na pessoa física, a pessoa jurídica tem que esperar 3 meses, né? E ainda é tributado. Então, ou seja, pessoa jurídica aportou um recurso na caderneta de poupança, se tirar no 80º dia, ou seja, esperou 80 dias, precisou do dinheiro, rentabilidade foi 0, né? Então, não tem essa... a regra é bem diferente, tá? Qual é a desvantagem que particularmente vejo nisso? Por ser um investimento altamente conservador, de baixíssimo risco, a rentabilidade também é muito pequena. Então, a gente tem vários investimentos, várias alternativas, CDB, LCI, LCA, tão conservadores quanto caderneta de poupança, que também tem o fundo garantidor de crédito em bancos médios que dão muito mais rentabilidade. Para você ter uma ideia, existem LCIs e LCAs que, se comparar a rentabilidade, até porque os dois também já são isentos de imposto de renda para pessoa física, a LCI rende 40% a 50% a mais que a caderneta de poupança, né? Então, ela é muito interessante para algumas alternativas. Olha só, e se a taxa de juros cair muito, Marco, e eu apliquei numa caderneta de poupança lá atrás, lá em 2010, talvez seja interessante mantê-la. Porque se você pegar 0,5% ao mês mais TR, vai te dar hoje em torno de 8%. Hoje a taxa de juros está em 7%, podendo chegar a 6,75% ao ano. Olha aí a diferença, né? Então, quem fez antes de 2012, talvez seja interessante mantê-la. Agora, quem não fez, a partir de agora, já é interessante buscar outras alternativas de investimento. Ok? Aqui a gente termina a caderneta de poupança. Próximo vídeo, debêntures, uma outra alternativa de captação das empresas, excelente alternativa de investimentos, porém para quem precisa de mais prazo.
Um abraço.